Mudar de assunto aqui, ó. O presidente Lula vetou parcialmente o PL da saidinha. Com veto, a permissão de saída de presos em regime semiaberto para visitar a família foi mantida. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, argumentou que este veto é limitado e afeta 118.328 presos e que foram preservadas todas as outras restrições estabelecidas pelo Congresso Nacional. Sabe o que eu fico vendo aí, ô Palumbo, nessa restrição, nesse veto parcial? Fica parecendo que vetou só um pedacinho, quando na verdade é a parte mais importante do projeto. Exatamente. Tirou todo o recheio do bolo. Quer dizer, todo o resto a gente mantém, mas sair para visitar a família pode. Pois é. Isso, não é? Não, isso aí foi um absurdo, né? É lastimável. A gente teve aqui em São Paulo, aqui no passado, aqui não faz 2, 3 meses, uma mulher foi estuprada por uma pessoa que saiu na saidinha. E a gente espera que o governo vá lá e sancione o projeto. Não, ele veta, mas agora isso daí é até bom para a gente esclarecer para a população. Esse veto volta para o Congresso Nacional e numa sessão conjunta entre deputados e senadores, eu tenho muita esperança, nós vamos lutar para isso, para derrubar esse veto. Porque a população não quer saidinha. Quer passar o Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais em casa? Não cometa crime. Você teve livre-arbítrio. Ninguém mandou você pegar uma arma, meter os canos, ninguém mandou você traficar, ninguém mandou você estuprar. É a sua cara ficar preso. E aí, Mano Ferreira, a expectativa é de derrubada do veto mesmo agora, né? Pois é, você sabe que lá atrás a gente até fez um enquete entre nós aqui no Morning se o Lula ia vetar ou sancionar. E a minha aposta lá atrás, quando foi aprovado no Congresso, é que o Lula ia sancionar, porque eu achava que seria surreal num contexto em que a popularidade dele está caindo. E quando você olha nas pesquisas, um dos pontos de maior desconforto da população é justamente na pauta da segurança pública, ele acabou chamando para o próprio colo uma imagem que, no fim das contas, é uma imagem de leniência com a bandidagem, né? Porque é isso que a população interpreta quando você diz que o Congresso aprovou uma lei para você ser mais duro com o criminoso que está cumprindo pena e o presidente vetou a lei, ou seja, foi contra o clamor popular num contexto em que o governo dele já é mal avaliado nessa área. Eu não vejo sentido político algum nessa decisão. Mais do que isso, ao que tudo indica, o Congresso que aprovou a lei deve derrubar o veto, né? Então, do ponto de vista concreto, é provável que a gente tenha, de fato, o fim da saidinha confirmado pelo Congresso com a derrubada do veto. O que ficará, então? Mais uma derrota política para o governo. Então, eu não vejo sentido político algum nessa decisão do Lula de vetar o projeto da saidinha, que acaba sendo, no fim das contas, uma espécie de desrespeito à decisão do Congresso numa pauta que já é ruim para o governo. Fala, Felipe Monteiro. Desrespeito ao Congresso, sendo que é prerrogativa do presidente da República sancionar ou vetar projeto de lei aprovado pelo Congresso sob a justificativa de interesse público ou de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, como é prerrogativa também do Congresso derrubar o veto do presidente da República. Ou seja, não tem desrespeito nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz parte... Respeito com o clamor popular. O Congresso fica... Clamor popular, ele está lá por causa do povo. Ele sim tem mandato. Cadê o plebiscito? Ele sim tem mandato. Faz dá 90% de... Cadê o referendo? De cara que não vai querer. Dá 90%. Quer apostar comigo? Quer apostar comigo que dá 90%? Coloca o plebiscito. Peraí, vocês dois. Peraí, são 10h30, 10h30 da manhã. São 10 horas e 30 minutos. São 10 horas e 30 minutos. São 10 horas e... Vocês dois, vamos cortar, Glaucão? Tá cortado. Tá cortado os dois. Vocês estão desrespeitosos hoje, hein? Vocês dois, vocês não estão me respeitando mais. São 10 horas e 30 minutos. Nós estamos de volta. Para você que estava no intervalo da rádio, pegou aqui um bate-boca entre o Felipe Monteiro e o delegado Paulo, que estão comentando o veto presidencial parcial a respeito do PL, do projeto de lei que visa o fim das saídas temporárias. Segundo a decisão do presidente, vai ser permitida a saída para visita a familiares. Felipe Monteiro estava fazendo aqui uma digressão, a sua manifestação sobre a prerrogativa do presidente da República de vetar um projeto de lei. Continue, PP. Não dá para falar que houve desrespeito ao Congresso Nacional quando é prerrogativa do presidente da República, constitucionalmente assegurada, né, analisar o projeto de lei e vetar
sobre justificativa de interesse público ou sobre constitucionalidade. Aí tem uma questão política, né? Eu não acho que foi um erro do governo, né, de certa forma, vetar parcialmente o PL da saidinha. Por que não foi um erro político do governo? Porque foi um aceno do governo, no meu modo de ver, né, um governo que teve apoio de parcela da população mais progressista, mais para o lado da esquerda, né? Foi aceno do governo a essas pessoas, né? E o que identifica realmente e diferencia as pessoas mais progressistas das pessoas mais conservadoras em relação a esse populismo penal é exatamente defender a ressocialização da pena, né? Você não tá falando isso, cara. Deixa eu terminar de falar. Você tá falando faz 5 minutos. É impressionante, cara. É impressionante. Você não deixa eu terminar de falar. Tá falando faz 5 minutos. Que 5 minutos? Você falou, o mano falou. Eu tô falando aqui, você deixa eu acabar de falar. Impressionante. Fica aí chorando, olhando pro céu. Ai, meu Deus. Para, meu. Você fica defendendo o bandido. Pega um, coloca no seu colo, velho. Eu não fiz nenhuma defesa. Adota um. Eu não fiz nenhuma defesa aí é okay, então. Ao bandido quando eu venho com esse argumento. Não é defesa ao bandido, é defesa à vítima. Tem nada a ver defender o... Vai lá, conclui, Pepe. Falando abstratamente. Não, eu nem sei o que é falar, porque não deixa eu acabar de falar. Aí perdi Você estava falando que não é um desrespeito ao Congresso. Qual é o meu ponto? Quando um presidente veta uma lei que vem do Congresso, isso é tido como uma má relação entre Congresso e presidente. Assim como quando o Congresso derruba o veto, todo mundo lê isso como uma derrota do governo. Todos os analistas em qualquer país do mundo. Digo mais ainda. Faz parte da análise política. Então, o meu ponto é, provavelmente, porque essa matéria já foi analisada pelo Congresso. O Congresso já votou isso, já colocou qual é a sua posição. O Lula vetou. Ao que tudo indica, o Congresso, que já se posicionou sobre isso, vai se posicionar novamente, derrubando o veto. Então, é um desgaste para o governo. É bom lembrar o seguinte também, tem um ponto que é importante estrategicamente falando, né, é que o veto foi sob a justificativa de inconstitucionalidade do projeto de lei. Ou seja, claramente, o que você subtende com isso? Que o assunto vai para o Supremo Tribunal Federal, por algum partido, para analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do PL da saidinha. Né? Ou seja, tem mais um player aí, tem mais um ator aí que vai decidir sobre o PL da saidinha. A questão é a seguinte, será que o STF vai colocar o bedelho nesse assunto, considerando a esgarçada relação com o Congresso Nacional? Não é inconstitucional. Quero saber sua opinião, Paulo. Não é inconstitucional. A lei não vai retroagir para prejudicar o réu. Você não vai ter mais direito à saidinha. Cometeu o crime, você não tem mais direito à saidinha. Ponto e acabou. E o que o Mano quis dizer é que o desrespeito foi com a população. A esmagadora maioria da população não quer saidinha. Você vem falar que foi bom esse veto? Foi bom esse veto. Pesquisa popular, vamos pra rua comigo agora, eu te desafio. A gente pega o celular, faz uma live e pergunta, você é a favor da saidinha? De cada 10 pessoas, 9 vai fazer. Ah, não, faz como? Faz como? Vou fazer dentro da cadeia, pesquisa, pra dar pra você? Desculpa, estatística é uma ciência. Vou fazer dentro da cadeia, pesquisa. Que a cana é doce, meu filho. Pega essa aí do Glocão, vamos lá. Mas assim, eu acho que o próprio governo, o próprio PT, inclusive, entendeu que há um clamor social muito grande nessa pauta, tanto que não ofereceu resistência nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados. Não teve uma campanha muito grande dos partidos da base do governo no Congresso Nacional para votar contra. Passou com facilidade. Lideraram as bancadas. Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Isso aí é um sintoma de que há, sim, um clamor social, né, o PP? Ou não? Não, eu já conversei com vocês inúmeras vezes sobre isso, Koba. A nossa sociedade, em geral, ela é punitivista, não é? E a pauta do PL da saidinha, né, quando você vê, por exemplo, o que aconteceu em Minas Gerais, que um policial foi morto, né, covardamente por uma pessoa que estava em saidinha, né, no imaginário das pessoas, isso é um absurdo, né? E de fato é um absurdo, né? Mas o problema não é a saidinha em si, mas é muito difícil você explicar essa situação para a população em geral. Então a população se coloca do lado do punitivismo, não é? Então, quando o Congresso Nacional colocou essa questão, e sabendo que a sociedade como um toda tem um clamor social para impedir a saidinha, ele é levado a votar o PL da saidinha em geral. Agora, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, né, tem outras lógicas e tem outras questões, não só o clamor social que pauta. Por isso que é importante. Por isso, quando eu falo, por exemplo, Koba, que o constitucionalismo no Brasil
democrático não é mais referente à regra da maioria, se a regra majoritária. É sim defender também o interesse da minoria consolidado no Brasil. Olha essa notícia, turma.